Olá pessoal, estamos dando início ao nosso quinto e penúltimo módulo. Para isso eu convido você a traçar sobre você o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso bom Deus nos ilumine ao longo desse módulo, que o Espírito Santo vá mostrando para nós tudo aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que vai somar na nossa vida de acordo com a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, nesse quinto módulo, nós vamos tratar aí de uma temática fundamental para a caminhada de recuperação da família e do indivíduo que faz uso de substâncias. O nosso tema é recaída e prevenção de recaída. Vamos compreender um pouco melhor o que é a recaída, como fazer um bom processo de prevenção de recaída. Esse módulo está separado em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos elencar algumas perguntas que são comuns, e aí nós vamos falar sobre o processo de recaída. Depois que a gente fizer isso, na segunda parte a gente vai falar sobre os sinais de recaída e também falar sobre o plano de prevenção de recaída, o que ele é, para que ele serve, como elaborá-lo, e aí, por fim, nós vamos abordar a recaída diretamente. Quando ela acontece, o que fazer? O que deve ser feito quando uma recaída acontece? E fazendo esse caminho, caso fique alguma dúvida, nós vamos deixar algumas referências e também fica aí a possibilidade de você entrar em contato conosco. Começando então com as nossas perguntas para já fazer uma introdução aqui desse módulo. Em primeiro lugar, o que é a recaída? Por que as pessoas recaem? Como acontece? Quais os sintomas de um processo de recaída? Ou também caberia aqui, quais os sinais de um processo de recaída? Como se prevenir de uma recaída? O que fazer caso ela aconteça? E o que não deve ser feito durante um processo de recaída. Elencadas essas perguntas, que vão aí também nos direcionar ao longo desse módulo, você pode acrescentar as suas dúvidas particulares também, né? E aí a gente vai aumentando também o nosso leque, as nossas possibilidades de discussão, de aprendizagem. Em primeiro lugar, é importante a gente começar com algumas definições. Recaída é diferente de lapso. O que eu quero dizer inicialmente com isso é que o uso necessariamente não significa uma recaída, mas vamos compreender isso um pouco melhor junto com o NIDA. O que é o NIDA? O NIDA é o Instituto Nacional de Álcool e Drogas dos Estados Unidos, um instituto bastante respeitado, com pesquisas aí bem bacanas para nós. Então, a gente vai extrair desse instituto alguns conceitos que vão ajudar a gente a compreender melhor o que é a recaída. Então, como está escrito aí na tua tela, mais do que um evento aleatório, a recaída é um resultado de um processo subjacente e, em geral, é parte da recuperação. O que eu quero dizer com isso é que a recaída não é algo aleatório, inesperado, que acontece da noite para o dia, mas ela é parte de um processo, ou seja, ela é construída. Ninguém acorda aleatoriamente e recai, sem que um processo não tenha acontecido antes. E só pode recair quem um dia interrompeu o uso. Quem está fazendo o uso da droga não levantou ainda, então não tem como recair, né? Então, a recaída ela faz parte da recuperação e ela acontece dentro do processo de recuperação e dentro de um processo. Resumidamente, a recaída é um processo. No slide seguinte, a gente vai ver que é basicamente como um dominó, um ciclo que vai sendo estabelecido, né? E ela não é aleatória. Eu digo e repito isso muitas vezes para que você que faz o uso de substâncias, você que é familiar,
saiba e internalize isso. Uma recaída não acontece aleatoriamente. E se ela faz parte do processo quando ela acontece, ela precisa ser acolhida. Ela não pode ser rejeitada e negligenciada, negada. Em uma visão ampla da recuperação, o Nida ainda vai dizer para nós que a recaída é melhor definida como uma série de contratempos ao longo do caminho para a recuperação. Então, esse instituto, muito sério, ele vai considerar que, muitas vezes, a recaída ela é uma série de contratempos ao longo da recuperação, até que a pessoa consiga manter aí um bom período de abstinência, de não uso da substância. Então, tem pessoas aí que vão ter 3, 4, 5 intervenções até que consigam manter um período maior de abstinência. Lapsos e erros são, então, parte do processo de recuperação. E nem sempre o uso isolado da substância significa uma recaída. Um lapso é quando a pessoa faz o uso e depois interrompe esse uso. A recaída é a retomada do uso, como a gente vai ver mais para frente. Vou colocar aí na sua tela, até mesmo para que a gente possa recordar o modelo dos estágios de mudança. Então, você que está fazendo esse workshop sabe que essa pessoa que você ama vive um processo de mudança e que esse processo é constituído, ele tem partes. Assim como você, quando vai mudar um comportamento, uma atitude na tua vida, a mudança que você vai operar, ela também vai ter etapas. E o processo de recuperação que essa pessoa que você ama vive também é composto de etapas. Você pode ver isso nos módulos anteriores do nosso workshop. Resumidamente, são 6 etapas: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e a recaída. Quando ela acontece, ela entra nessa roda aí, nesse ciclo de mudança. E quando ela acontece, o indivíduo que estava caminhando sem o uso, que estava conseguindo manter aí uma abstinência, ele estava conseguindo ficar sem o uso da substância, ele pode voltar lá no começo. Então, a pessoa estava ali na etapa da manutenção, ela estava engajada na sua recuperação e ela recai. E quando isso acontece, todo um processo vai precisar ser refeito. A recaída não significa que a pessoa perdeu tudo aquilo que ela construiu até então. Ela tem prejuízos emocionais, tem prejuízos financeiros, tem prejuízos dentro de uma caminhada aí de espiritualidade, tem prejuízos também no que diz respeito à saúde do indivíduo, tem prejuízos familiares, mas nada daquilo que foi aprendido antes se perde. É importante que todos nós tenhamos consciência disso. Nada se perde. E a recaída, quando ela acontece, ela se torna oportunidade de aprendizagem. E nós precisamos olhar para ela como essa oportunidade, não como algo que precisa ser buscado. Então, eu quero aprender mais, eu vou recair. Não, mas ela acontece. Quando acontece, eu preciso ter esse olhar para ela. Como eu vou aprender com isso que aconteceu? Como eu vou aprender com essa recaída? Eu que faço uso e eu como familiar que estou caminhando junto. Porque todos nós podemos aprender com a recaída. Ela ensina muito, ensina coisas que antes estavam ocultas, veladas, coisas das quais nós sabíamos que estavam ali, mas a gente não queria encarar, e aí a recaída aparece para mostrar, jogar uma luz sobre tudo isso, e também até mesmo para revelar alguns conflitos que estavam ocultos, alguns esquemas familiares que não funcionavam e que a gente estava empurrando com a barriga, algumas dinâmicas familiares, alguns modos de ser família que não são saudáveis. Tudo isso aparece com a recaída.
Então, a gente está olhando aqui para a família como um todo, e não somente para o indivíduo que faz o uso. E quando a família, que se inseriu numa cultura de recuperação, resolveu caminhar junto com essa pessoa, resolveu viver um processo de transformação, de cura, de recuperação, de conversão, ela opta por olhar para a recaída como uma oportunidade de aprendizagem, ela não fica paralisada. Agora, quando a gente olha para a recaída a partir de sentimentos de culpa, de vergonha, de medo, vai travar. Vai travar, não vai conseguir levantar, dificilmente vai continuar a caminhada. Essas emoções são naturais, inclusive muita raiva diante da recaída. A própria pessoa que fez o uso se pune e também a família se pune. Aqui surgem sentimentos de culpa, são retomados. E tudo isso a gente precisa estar atento. As emoções não podem ser negadas, mas eu posso olhar a situação a partir de todas essas emoções que podem me paralisar se eu não tomar consciência delas, ou eu posso, levantar minha cabeça e me perguntar o que eu vou fazer, o que pode ser feito, como nós vamos aprender com essa situação. E aí, com esse olhar, a recaída pode se tornar uma oportunidade, ok? E aí nós temos algumas estatísticas que não são muito boas, mas que a gente precisa conhecer. O NIDA também traz essas estatísticas para nós, o instituto que nós estamos utilizando aqui como base, e ele vai dizer que 85% dos indivíduos recaem e retornam ao uso dentro de 1 ano após o tratamento. Então, é muita gente que recai, pessoal. E eu não coloco esse número aqui para assustar, mas para que você saiba e tome consciência de que a recaída pode sim acontecer. E se ela acontecer, não é algo de outro mundo. As coisas não estão totalmente perdidas. É um risco? Sim, muito grande. Uma vida pode ser, inclusive, ceifada durante um processo de recaída. E tudo isso precisa estar diante dos nossos olhos. Mas não é o processo em si, quando ele acontece, não é o fim do mundo e também não está acontecendo só com a tua família. Então, nós temos aí 85% dos indivíduos que estão na caminhada de recuperação que vivem processos de recaída dentro de 1 ano após o tratamento. E aí a gente tem também outro índice ali que diz para nós que mais de 2/3 dos indivíduos em recuperação recaem dentro de semanas ou meses após o início do processo de recuperação. É muita gente que vive aí um processo de recaída. Vamos compreender melhor, então, esse processo para que a gente possa aprender melhor com ele. Então, irmão, por que tanta gente recai? Então, ao mesmo tempo que o NIDA ele coloca para nós esse número, essas estatísticas aí de pessoas que recaem, ele indica o porquê que isso acontece. E uma das principais causas é a seguinte, que eu vou colocar aí na tua tela também, para que você possa tirar foto, gravar, escrever. Sem um plano de longo prazo de prevenção de recaída, muitas pessoas não terão sucesso em suas tentativas de permanecerem sóbrias. E o que nós queremos dizer com isso? O abençoado foi para a recuperação, foi para o tratamento. Ficou lá, fez um bom tratamento, fez um processo de autoconhecimento, até abordou algumas questões de prevenção de recaída, fez um plano de prevenção de recaída, mas esse plano não era de longo prazo. Ou ele entrou em ação somente depois que ele saiu da recuperação. Então, aquela pessoa saiu do tratamento e saiu engajada, ela saiu em ação, ela então estava operando aí para evitar uma recaída, para viver com qualidade, para viver dentro de uma cultura de recuperação. Só que, após alguns meses, ela começou a dar uma relaxada. Ou, a partir dali, ela não tinha um plano, ela não tinha certo quem ela queria ser, no médio e no longo prazo, o que ela queria conquistar, o que ela queria construir na sua vida.
E sem esse plano de longo prazo de prevenção de recaída, ela não tem sucesso na sua caminhada e volta ao uso. Um bom plano de prevenção de recaída precisa contemplar a vida do indivíduo no curto, no médio e no longo prazo. Você que é família, que vai elaborar um plano de prevenção de recaída para você, família, que tem hábitos que não são saudáveis, que são atitudes que não ajudam a família a ser mais saudável, você também precisa olhar no curto, no médio e no longo prazo da tua família. Como nós vamos crescer e caminhar juntos, tendo em vista lá na frente também, quem nós somos chamados a ser como família. O que nós vamos construir juntos. A gente precisa ir delineando um plano real, porque a dependência está dentro de casa e ela não vai embora. Então, é uma vida aí que vai ser vivida e que pode ser muito bem vivida, com qualidade, com crescimento. Então, a família vai crescer aí ao longo da vida, se e somente se tiver um plano de longo prazo de prevenção de recaída. Uma vez que a dependência entrou, não vai ter um momento que vocês não possam recair. A família em comportamentos e hábitos que não são saudáveis e o indivíduo também no uso de drogas. Então, isso precisa estar diante dos olhos e não podemos perder de vista, porque quando isso acontece, a recaída ela se torna aí muito mais próxima e ela vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Coloco uma imagem aí na tela para vocês que é bem importante. Então, você que está ouvindo o áudio, pega o seu telefone ou o seu computador, né? E coloca os olhos aí na tela para você entender melhor como que funciona esse processo. Em primeiro lugar, a pessoa que está na caminhada de recuperação, que fez um tratamento, ao iniciar um processo de recaída, ela pode se colocar involuntariamente e inconscientemente em uma situação de alto risco. E aí, quando isso acontece, ela pode também pensar que está no controle, negar que um problema sério realmente existiu e diminuir a gravidade do uso. Esses são os passos iniciais ali, ou os dominós iniciais, né? E aí, cada passo a seguir parece insignificante, mas é parte de uma cadeia de eventos que levam direto à recaída. Você que faz o uso de substâncias, meu irmão, você familiar, olha bem para essa imagem, para que você possa compreender um pouco melhor esse processo. E olha quantos dominós tem aí na tela. Mais uma vez, para enfatizar que não é algo aleatório. Eu não estou caminhando na rua e, de repente, eu caio dentro do buraco. Não. É um processo. Repita isso para si mesmo. Da mesma forma que a caminhada de recuperação é um processo que vai durar a vida inteira, o processo de recaída não é aleatório. Ele é um processo pessoal. Isso significa que a minha recaída é diferente do Joãozinho. Eu preciso compreender cada vez melhor como funciona esse processo na minha vida, se eu quiser viver realmente com mais qualidade, viver melhor e construir uma vida. Eu como família ou como pessoa que faz o uso de substâncias. Nós vamos, então, entender um pouco melhor esse processo. Agora que você viu aquela imagem, é importante que você saiba também que esse processo é gradual. Ele não acontece de uma vez só. Isso significa que pode levar semanas ou meses até que o indivíduo use a droga novamente. Então, olhando agora para a nossa imagem novamente, esse primeiro dominó, ele pode acontecer hoje, por exemplo. Hoje eu me coloco involuntariamente, inconscientemente, em uma situação de risco. E aí as próximas etapas de recaída, do meu processo de recaída, podem se desenrolar ao longo de um processo que leva 3 ou 4 meses. Às vezes 1 ano, até que eu retorne ao uso.
Então, esse processo é gradual, ele pode levar semanas ou meses, até que a substância apareça novamente. Então, eu estou tendo comportamentos de recaída, pensamentos de recaída, emoções que estão me trazendo um certo desconforto, mas eu não voltei para o uso ainda. Então, veja só que a droga, ela é a cereja do bolo. Então, existem várias camadas aqui e a droga é a cereja. Eu preciso conhecer essas camadas cada vez melhor. E como que eu posso fazer isso? Um bom tratamento, um processo de recuperação bom, ele vai ensinar a pessoa a identificar os sinais de recaída. Porque nenhuma recaída acontece sem que sinais apareçam antes. Eu preciso estar atento e utilizar o tratamento que eu tenho, que eu estou fazendo ou que eu fiz, para aprender a identificar quais são os sinais da minha recaída, do meu processo de recaída. E aí existem técnicas e ferramentas que auxiliam a pessoa a identificar, lidar com eles e interromper o processo antes que o uso aconteça. Então, conforme eu vou percebendo o processo de recaída, os sinais que eu dou antes também de uma recaída, eu posso, conforme eu fui aprendendo comigo mesmo, com o meu engajamento nessa caminhada, interromper o processo antes que o uso da droga aconteça. Na próxima parte, nós vamos falar um pouco mais sobre os sinais de recaída. A gente vai colocar aí pelo menos de 25 a 30 sinais que vão te ajudar a se perceber melhor. Então, nós nos encontramos na próxima parte. Deus abençoe. Até mais.